Bem-vindos e bem-vindas ao programa Aprender e Estudar em Casa. Como sempre prometo, cá estou eu, o professor Eduardo Ramos, para mais uma aula de língua portuguesa do 7º ano. Meninos, como sempre, sabem que no início da nossa aula fazemos uma pequena revisão sobre as medidas preventivas contra a Covid. Mas hoje vamos fazer uma exceção. Não vamos falar por enquanto disso, porque a nossa aula vai vos dizer o que é que vamos fazer em relação a isso. De modo que nunca é demais pedir que continue a estudar, pedir apoio ao teu professor sempre que for necessário. Então vamos à aula de hoje. Muita atenção, sobretudo. Observem as imagens que temos aqui. Duas imagens. A primeira imagem temos duas pessoas a conversarem, enquanto que a segunda temos duas pessoas também a conversarem, mas temos aqui um cameraman, uma pessoa que faz filmagem. Pela forma como vocês podem ver, aqui estão a conversar provavelmente sobre alguma coisa. E os instrumentos que utilizam diz-nos mais ou menos a ideia, não é? Qual é o assunto da conversa, o que é que estão a conversar? Então, tem a ideia? Pelos vistos, estão a fazer uma entrevista. Muito bem, é uma entrevista. Então, este é o motivo da nossa aula de hoje. Vamos hoje falar da entrevista. Então, temos aqui o sumário. Texto jornalístico, entrevista. Temos as características da entrevista, a estrutura da entrevista, que vamos falar também, os aspectos a ter em conta para a realização de uma entrevista, as regras a respeitar numa entrevista e leitura e análise de uma entrevista. Então, meninos, como vocês puderam ver, hoje vamos falar exclusivamente da entrevista. Quem já realizou alguma entrevista ou já ouviu falar da entrevista? Então, vamos descobrir mais alguma coisa nova em relação à entrevista. Para começar, já sabem, vemos o conceito. A entrevista é um texto jornalístico conversacional, resultante da interação entre um jornalista ou um entrevistador, que coloca a questão, e um entrevistado, que lhe responde. Normalmente, na entrevista, fazemos as perguntas e a pessoa responde. Agora, vamos ver tipos de entrevistas. Vamos lá. Temos entrevista jornalística, entrevista de emprego, entrevista psicológica, entrevista social, dentre outras. Há muito mais entrevistas. Dependendo da nossa intenção, daquilo que nós queremos fazer com a entrevista, tem uma finalidade. Vamos então ver agora características da entrevista. Textos informativos e ou opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, presença do diálogo e oral, marcas do discurso direto e da subjetividade, mescla, ou seja, mistura de linguagem formal e informal. É isso que diferencia a entrevista de uma conversa normal. Tá bem? Nós conversamos com as pessoas, mas na entrevista há esses aspectos que nós temos que levar em conta. Agora, vamos ver como é que a entrevista está estruturada. Temos um título que pode ser facultativo, dependendo da finalidade da entrevista. Temos a introdução, primeiro parágrafo, em que se apresenta a pessoa entrevistada, indicação do lugar e razão da entrevista. Temos o desenvolvimento, sequências de perguntas e respostas ordenadas de forma lógica. Temos a conclusão, onde se faz o resumo de temas abordados e ou destaque do ponto mais importante, ou ainda comentários do entrevistador sobre a personalidade dos entrevistados ou do entrevistado e ou o seu trabalho. Ao fazermos uma entrevista, ou então quando passamos uma entrevista oral para o escrito, a entrevista tem que ter um título. Agora, a diferença depende da nossa finalidade. Se estou a fazer uma entrevista com finalidade de obter informações para passar no jornal, neste caso, esta entrevista terá que ter um título. Mas o título aqui é facultativo, conforme dissemos, por causa da nossa intenção. Na parte conclusiva, o entrevistador, ou neste caso o jornalista, faz um resumo da conversa que teve com a pessoa, faz uma outra apresentação para reforçar as informações que ele passou no início. Agora, meninos,
para realizarmos uma entrevista, temos que ter em conta alguns aspectos. Nós não vamos realizar uma entrevista à toa, só porque deu-nos vontade de fazer. Temos que levar em conta alguns aspectos e vamos ver quais são esses aspectos que nós temos que levar em conta para que a nossa entrevista possa ser uma boa entrevista. O que devemos fazer é ter um tema e objetivo definido, claramente. Depois, o entrevistador deve conhecer bem o tema e o próprio entrevistado para conduzir bem a entrevista. O entrevistado deverá ser uma pessoa conhecida numa determinada área, por exemplo. Temos a literatura, cinema, desporto, educação e várias outras áreas sociais que temos, de modo a despertar interesse por parte do público. E elaboração do roteiro, ou seja, neste caso, um conjunto de perguntas elaboradas anteriormente e procedimentos durante a entrevista. É importante conhecer as formas de tratamento, neste caso a cortesia, que nós já falamos quando estávamos a falar das cartas formais. Estão a lembrar disso? Os aspectos gráficos é também importante. Apresente em destaque as perguntas dirigidas ao entrevistado, contém geralmente fotografias relativas à pessoa entrevistada ou o assunto tratado. Nessa entrevista, principalmente para o jornal, a imagem também ajuda a complementar o texto, dependendo da nossa intenção comunicativa. Depois, nós também, ao longo da entrevista, há determinados aspectos que temos que colocar em prática, há outros que devemos evitar. E temos que aprender isso para que no dia quando tivermos a necessidade de fazer uma entrevista, para saber o que é que devemos fazer e o que é que nós não devemos fazer. Neste caso, é escutar com atenção o entrevistado. Depois, não interromper a conversa. Depois, respeitar a opinião do entrevistado, ordenar as perguntas de uma maneira lógica, utilizar uma linguagem clara e de fácil compreensão. Não emitir opiniões, nem julgar o entrevistado pela resposta. Conduzir a entrevista de modo a obter o que se pretende. Depois, recorrer a perguntas abertas e fechadas. Queria muito chamar a vossa atenção em relação ao segundo ponto, não interromper o entrevistado. Muito bem, é importante saber que, quando estamos a realizar uma entrevista, se o nosso entrevistado estiver a fugir do assunto da entrevista, podemos então colocar outras questões em função do nosso interesse, certo? Levem isso em consideração. Agora, vamos ver um exemplo de uma entrevista. Muita atenção no conteúdo. Neste caso, temos médico infectologista esclarece dúvida da população sobre o novo coronavírus. Aqui o que é que temos? Temos o título da entrevista. Depois, o que é que temos? Temos a imagem, a fotografia da pessoa que está a ser entrevistada. Como é que se chama? O Dr. João Villa-Lobos. Neste caso, é um doutor. Agora, atenção, aqui o entrevistador pergunta, começa assim, faz uma parte introdutória. Um dos sintomas apontados por especialistas como característico do novo coronavírus é a dificuldade respiratória. Aí agora vem a pergunta, como identificar este sintoma? Agora, o doutor vai responder, vamos ver a resposta do doutor. O doutor disse, sobre a falta de ar, é importante lembrar, quando uma pessoa faz caminhada ou exercícios físicos e após o exercício fica ofegante, ou seja, cansada, então respira mais rápido e sente falta de ar. Ele continua, se essa falta de ar acontece em repouso ou quando o paciente caminha poucos metros, aí já implica num sintoma importante que precisa de cuidados especiais e avaliação médica. Esta é a resposta para a primeira pergunta. Depois, a conversa continua. Temos dados ainda insuficientes. Se seguir o mesmo padrão de outros problemas respiratórios, como influenza, por exemplo, H1N1 ou o próprio SARS, principalmente neste contexto em que estamos vivendo.
Agora vem a segunda pergunta. Além da dificuldade respiratória, quais sintomas também devem ser encarados como um sinal de alerta? A resposta é: em geral, todo sintoma que implique em piora do estado geral, os sintomas leves são aqueles comuns de gripe, tosse seca, mas sem falta de ar importante. Qualquer sintoma que, de um dia para o outro, leva à piora do estado de saúde, deve ser encarado como um sinal de alerta. A entrevista continua. É possível que uma pessoa seja infectada mais de uma vez pela Covid-19? O doutor responde: os estudos são muito precoces para termos uma ideia dessa imunidade contra a Covid-19 e uma imunidade duradoura. Temos dados ainda insuficientes. Se seguir o mesmo padrão de outros problemas respiratórios, como influenza, por exemplo, H1N1 ou o próprio SARS, são dados que nos levam a pensar em uma imunidade que tende a ser permanente. Portanto, o paciente adquiriria a infecção uma vez, evoluindo para a cura provavelmente. Essa imunidade é duradoura e permanente, prevenindo o paciente contra reinfecção pelo mesmo vírus. A quarta pergunta: existe alguma possibilidade de o vírus entrar pelo ar, principalmente nos casos em que somos todos orientados a deixar portas e janelas abertas? É importante salientar que o vírus não voa e não se mantém em suspensão no ar. As gotículas que os pacientes portadores do vírus emitem, geralmente, são de um tamanho suficiente para avançar entre 1 metro até 2 metros, também variados, e caem nas superfícies, no solo, podendo ficar em maçanetas, escrivaninhas e superfícies diferentes. Sobre a permanência do vírus nessas superfícies, tem diferentes estudos que indicam tempo, também variados. Mas o importante é sempre que se tenha contato com essas superfícies, ter todo o cuidado de lavar bem as mãos. Portanto, portas e janelas abertas não são um perigo para o vírus entrar em casa. Pelo contrário, quanto mais arejada a área, melhor, porque se concentram menos partículas aéreas em suspensão. Este texto foi retirado no site https://www.rondonia.fiocruz.br. Conforme puderam ver, acabamos de ver um texto que nos fala do coronavírus. Por isso, nós não falamos no início, já descobriram? Porque aqui tem mais informações sobre as medidas que devemos tomar para prevenirmos sobre a Covid. Agora, depois deste texto, vem logo a seguir o quê? Vem a exploração do texto. Sei que estiveste do outro lado com muita atenção e as perguntas que vão ser passadas não vão ser problemas para ti, como sempre um bom aluno e um aluno aplicado. Se tiver alguma dúvida, já sabe que tem a quem recorrer. Vamos! Então, para a análise da entrevista, temos a primeira pergunta. De acordo com o texto entrevista, neste caso, refere as afirmações seguintes são verdadeiras, V, ou falsas, F. Vamos à linha A. A falta de ar é um sintoma importante que precisa de cuidados especiais. A linha B. O entrevistado neste texto é o Ministro da Saúde. A linha C. Os sintomas da Covid-19 são parecidos com os da gripe. A linha D.
Uma vez infectado, o paciente fica imune contra a reinfecção pelo mesmo vírus. A linha E, o vírus pode ficar suspenso no ar, certo? Essas perguntas são fáceis. Como estiveste com muita atenção, claro que vais poder responder corretamente a essas questões. Então, vamos ver a tua resposta. A começar. Aqui, a falta de ar é um sintoma importante que precisa de cuidados especiais? Verdadeira. Muito bem, esta afirmação é verdadeira. Depois, a linha B. O entrevistado neste texto é o Ministro de Saúde? Claro que a afirmação é falsa, porque temos um doutor. Os sintomas da Covid-19 são parecidos com os da gripe? Muito bem, a afirmação é verdadeira. Uma vez infectado, o paciente fica imune contra uma reinfecção pelo mesmo vírus. A afirmação é, neste caso, a afirmação é verdadeira. O vírus pode ficar suspenso no ar? Vamos ver. A afirmação é falsa. Muito bem. Mas o professor vai chamar a tua atenção em relação à linha D. Tá bem? No momento em que nós estamos da pandemia, ainda é cedo, conforme disse o doutor, para o caso do coronavírus. Tá bem? Ainda é algo que está em estudo. Em relação aos outros vírus, agora, pode-se ser e dizer o que nós acabamos de ver. Muita atenção, o coronavírus ainda está em estudo. Há muito por descobrir. Continuando com os exercícios, corrige as afirmações falsas. Como vocês puderam ver, vamos ver quais foram as afirmações falsas. Tínhamos a linha B. O entrevistado é um médico infectologista. Muito bem. Depois, de acordo com o texto, na linha E, neste caso, de acordo com o texto, o vírus não voa e nem se mantém em suspensão no ar por muito tempo. Portanto, neste caso, a afirmação era falsa e nós acabamos de corrigir. Se houver alguma dúvida em relação ao coronavírus, já sabes que vais poder contar com o apoio do teu professor. Tá bem? Muito bem. Agora, temos um TPC que eu vou recorrer ao nosso manual, que vocês, como sabem, temos o manual do 6º ano, porque, como sabem, nós ainda estamos a rever os conteúdos que não foram trabalhados no ano passado, no 3º trimestre. Portanto, o nosso livro vai continuar como o nosso material. Neste caso, vocês vão ver na página, neste caso, a página 137, temos aqui a página 137, depois temos a página 138 e também temos a página 139, tá bem? Vocês vão fazer esses exercícios em casa e já sabem que devem mostrar aos vossos professores, certo? Eu fico a aguardar a chamada do teu professor para saber se fizeres ou não o exercício, tá bem? Então, agora, vamos continuar. Como sempre, temos que rever aquilo que vimos ao longo da aula de hoje. Estão a lembrar daquilo que vimos ao longo desta aula? Falamos da entrevista, não é? Mas há muito mais que nós falamos. O que mais é que nós falamos? Falamos do texto jornalístico, mais concretamente da entrevista. Também estivemos a ver tipos de entrevista jornalística de emprego. Neste caso, característica, vimos um conjunto de características, texto informativo ou de opinião, presença do entrevistador e entrevistado, é o que caracteriza o texto jornalístico. Também vimos a estrutura, que a entrevista tem que ter um título, pode ser facultativo, terá que ter uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Depois, vimos alguns aspectos a ter em conta para a realização de uma entrevista. Vimos as regras que devem ser respeitadas numa entrevista, como, por exemplo, ter um tema em primeiro lugar, ter objetivo definido e vários outros que nós acabamos de ver. Vimos também o exemplo de uma entrevista e terminamos com a leitura e a análise de uma entrevista. Então, meninos, significa que hoje já aprenderam mais alguma coisa e de certeza terão a oportunidade de colocar em prática. E sempre que tiverem a necessidade de recorrer ao conteúdo, não hesitem, tá bem? Muito bem. É com muita pena que tenho que dizer adeus por enquanto,
aqui no programa Aprender e Estudar em Casa, nesta aula de língua portuguesa. Estarei contigo na próxima aula. Continua a estudar, a tomar todas as medidas preventivas contra o coronavírus. E já sabes, estarei de volta na próxima aula. Até lá, fique bem, continua a cuidar, a tomar todas as medidas preventivas. Adeus, até à próxima!